Vamos lá. O relacionamento vertical. Quando se fala em relacionamento, não é entre Deus e o homem, a gente automaticamente reflete a cruz, porque foi o maior símbolo desse relacionamento entre Deus e o homem e entre os homens. E por que o relacionamento vertical, se você for pegar o símbolo da cruz, eu quero usar o símbolo da cruz como um exemplo, né? O vertical, ele é a base de sustentação. Então, como base de sustentação, aí vamos pensar no relacionamento horizontal, né? Aquela, usando como símbolo aquela parte de cima da cruz colocada de forma horizontal. Ela está flutuando sem um relacionamento vertical. Ela não tem uma sustentação, ela não tem onde se apoiar, não há uma coluna, não há um firmamento para ela existir, né? Ela fica deitadinha lá e se apoiando no relacionamento vertical. Por isso que o relacionamento vertical é a base, é a primazia, é a essência de tudo. Eu só posso ter um relacionamento horizontal, irmão com irmão, a partir do meu relacionamento com Deus. Eu só consigo compreender e me relacionar com o homem a partir do meu relacionamento com Deus. Exemplo, um exemplo bem prático, quando Moisés ele recebeu de Deus uma missão para realizar algo, né, algo que ele foi chamado, Deus já tinha separado ele para isso, para ser o libertador do povo, para comunicar a vontade de Deus para o povo, tirar o povo da escravidão, enfim, se apresentar a esse povo como Deus deles, né? Tirá-lo daquela condição de escravidão. Quando ele se apresenta, a primeira preocupação de Moisés era como apresentar Deus ao povo, né? Até porque Moisés estava conhecendo, estava vivendo aquela situação. Com certeza ele deve ter ouvido falar de Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas aquele Deus que era de Abraão, de Isaac e de Jacó estava ali presente, estava ali se manifestando na frente dele, de uma forma que ele nunca ouviu falar. Numa manifestação que ele nunca tinha ouvido, que talvez ninguém nunca tivesse vivenciado, que foi na sarça ardente, num fogo que não se consumia. E aí Deus se apresenta a ele, não é? E a preocupação dele é conhecer esse Deus para comunicar quem é esse Deus. E Deus fala para ele, eu sou. Quer dizer, Yahvé se apresenta a ele, eu sou. Deus poderia falar, eu faço, eu posso, mas ele falou, eu sou. Ele queria se apresentar como ele é para o homem, e não só pelo que ele faz ou tanto que ele pode. E até então, o relacionamento com Deus era sempre pelo seu poder ou por aquilo que ele faz. Mas o que Deus quer e deseja é que nós conhecemos quem Ele é. Porque a partir do conhecimento de quem Ele é, eu consigo manifestar na vida do outro, não o que ele faz ou o que ele pode, mas quem ele é. A minha comunicação com o outro é a partir de quem ele é. Mas eu preciso conhecê-lo exatamente dessa forma, e só ele para se apresentar dessa forma. Nós precisamos compreender que um véu foi rasgado para que a gente tenha acesso para conhecer quem ele é. Como dar esse conhecimento? Vamos lá, vertical é uma liga entre céu e terra. O problema é quando a gente quer conhecer a Deus a partir da terra para os céus. E não dos céus para a terra. O que é conhecer a Deus a partir da terra para os céus? Digamos que Deus se apresente como o Abba, o Deus Pai. Quando você ouve Deus Pai, qual é a sua primeira impressão? A partir dos exemplos que você teve de pai na terra. A partir da terra, porque a terra foi a primeira a te apresentar o exemplo de pai. Então, você tem a tendência de se relacionar com Deus de uma forma a partir daquilo que você aprendeu pelo que teu pai passou. Então, se você teve um pai cruel, você vai enxergar Deus dessa forma. Se você teve um pai ausente,
Você vai enxergar, você vai se relacionar com Deus Pai dessa forma. Outro exemplo, enxergar Deus como Senhor a partir do que a gente conhece como autoridades aqui na Terra. Se você teve experiências com uma autoridade que foi cruel com você, que foi abusiva, naturalmente você vai enxergar Deus dessa forma. Quando vai falar que Deus é Senhor, falar, Deus quer falar com você. Pronto, ai meu Deus, não quero ouvir não. Ai não, que não fale Deus conosco, que fale você, Moisés. Foi isso que o povo falou, porque a experiência que o povo tinha de senhorio era Faraó. Então, quando Deus veio com trovão, com relâmpago, o que aquele povo imaginou? Castigo. O que aquele povo imaginou? Vamos morrer. Não, e o Senhor tá vindo. Ai, ó. Entendeu? Por quê? Era um relacionamento vertical invertido. Porque era da terra para os céus. E o que Deus quer é que nós tenhamos um relacionamento dos céus para a terra. E o começo foi assim. No início, quando ele cria o homem e se relaciona com o homem, se relaciona com aquela família criada, ele queria passar o conhecimento para aquela família. Ele não quis privar o homem do conhecimento do bem e do mal. Ele só não queria que o homem tivesse um conhecimento fora dele. Porque qualquer conhecimento que o homem tivesse seria a partir da obra criada. E por mais que tenha sido bom tudo que ele fizera, ele não queria que o homem conhecesse a partir da obra criada. Se eu estou diante do Criador, se eu estou diante do autor do livro, eu não quero conhecê-lo somente pelo livro. A gente tem uma tendência de querer conhecer a Deus pelas Escrituras. E aí você vai falar assim, ué gente, mas não foi para isso que as Escrituras foi colocada? Mas quando você começa a ler sem ter um relacionamento com o Espírito Santo, o autor, vai complicar, porque você vai ter um conteúdo histórico, você vai se encher de conteúdo, de conhecimento, mas vai te faltar o conhecimento íntimo, o conhecimento como de um homem com uma mulher, que não é pelo que eu ouvi falar, porque eu escrevi a teu respeito, eu te conheço de forma íntima. Então, quando alguém me fala alguma coisa a teu respeito, quando eu leio, aquilo me torna claro. Aquilo não fica confuso. Quando eu conheço Deus Pai, quando eu conheço o Deus de amor, quando eu ouço que Deus mandou um homem construir uma arca porque ele ia destruir a terra e só a família dele ia se salvar porque a família dele se posicionou em estar debaixo da palavra, da vontade de Deus, e isso é que trouxe livramento. Eu fico imaginando quando alguém fala assim, mas tinha bebezinho afogando, pedindo socorro, aí você não vai imaginar, meu Deus, mas Deus é cruel. Não, eu conheço um Deus de amor. Eu conheço que até aquilo que eu não compreendo vai operar em justiça para benefício, por amor. Que o Deus que foi capaz de enviar o próprio Filho à cruz, que não me poupa nada, porque quem entregou o próprio Filho não me poupará nada, ele é um Deus que, ainda que eu não entenda o que ele está fazendo, eu sei que o amor dele opera em justiça. E aí eu não fico com medo quando eu escuto Deus é amor, mas também é fogo consumidor, porque eu entendo que ele é um Deus justo. Então quem tem que mudar o posicionamento sou eu e não ele. Quem tem que me colocar na condição de estar no centro da vontade, porque essa vontade ela é boa, perfeita e agradável, sou eu e não ele que tem que mudar a vontade dele para o meu benefício, porque o meu coração é corrupto. Só que a partir de um relacionamento com Deus, dos céus para a terra, é que eu vou compreender isso. Quando o véu foi rasgado, porque o véu do templo ele tinha uma divisão, ele separava. Não era qualquer pessoa que poderia passar, não é? Mas quando foi rasgado, ele não foi rasgado de baixo ao alto, foi do alto ao baixo. Por quê? Porque todas as coisas, o princípio de todas as coisas é a eternidade. O princípio de qualquer relacionamento também é a eternidade. Eu preciso me relacionar a partir da eternidade.